Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de reflexões astrológicas do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa reflexão semanal para a semana do dia 4 ao dia 10 de junho, que é uma semana bem interessante, porque começamos com fase cheia, tem ingresso de Vênus em Leão e os dias estão assim alternantes. Tem dias com muitos aspectos e dias com um único aspecto. Isso vai fazendo com que a semana oscile bem e que tenhamos alguns momentos com a lua fora de curso. E fica aqui comigo até o finalzinho que você não vai perder nenhuma informação da semana. Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque aqui, além das reflexões semanais, temos outros vídeos. Eu publiquei um vídeo aí para você entender qual é o mês mais importante do seu ano, qual é o dia mais importante do seu mês também, todos os meses, né? Publiquei um vídeo explicando, ensinando aí como você identificar qual é o ponto crítico do mapa natal. E temos vários vídeos. Nessa semana eu postei um vídeo novo sobre o ingresso de Vênus no signo de Leão para cada um dos signos ascendentes, que foi um pedido de vocês aqui nos comentários. Então coloca aqui nos comentários também o que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Então vou atendendo aos pedidos de vocês aí, conforme a gente for seguindo. Mas você pode se tornar membro, e membro tem sempre um vídeo a mais durante a semana, um vídeo exclusivo, uma abordagem mais técnica, bem interessante para quem quer complementar os estudos de astrologia. E também, se você quiser se tornar astrólogo, mas não conhece nada de astrologia, pode ir para a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Lá eu tenho os cursos de formação, Astrologia Natal 1, o 2 com técnicas de previsão, astrologia horária. Os cursos de formação eles são do zero mesmo, né? Pega a abordagem bem inicial e vai te formar astrólogo, mas tem outros cursos complementares. Tem o Astrologia Carreira Vocação, tem mapa natal de crianças, né? Para os pais entenderem as habilidades, perfis dos filhos, e Astrologia e Saúde também. Então vai lá para a plataforma. Bom, vamos falar dessa semana então, que essa semana é exatamente esta aqui, olha, no dia 4 de junho até o dia 10, e no dia 4 nós vamos ter o único movimento no céu que vai acontecer bem na virada de sábado para domingo, que é exatamente a fase cheia da Lua, é uma oposição. Né? Nós vamos ter a fase cheia acontecendo exatamente com a Lua no signo de Sagitário e o Sol no signo de Gêmeos. Ambos não têm muito poder, né? A Lua tem um pouquinho mais, ó, ela está passando exatamente aqui pela própria face. Mas é uma oposição de signos quentes, né, que tem calor, signo de fogo, signo do ar, e isso faz com que esses próximos 15 dias eles sejam oscilantes, né, uma oposição também de mutáveis, então ela tem uma tendência alternante e oscilante de humor e de interesse, as coisas podem ir mudando, né, fluindo de um tema para outro, não tem um perfil agressivo, violento, mas ele tem uma tendência bem moldável, então vocês vão sentindo o clima, os assuntos se movimentando bem de uma coisa para outra, né? Agora, a casa 9, que é onde a Lua está, e tem que lembrar que a fase cheia é o ponto de máxima visibilidade da Lua, então uma oposição entre Lua e Sol é o ponto máximo de visibilidade, né? Tem a Lua na casa 9, e a casa 9 ela envolve o âmbito da religiosidade, do misticismo, como também ela envolve o âmbito de leis, tribunais, né? Então, esses assuntos todos, eles ficam na pauta. Casa 9 envolve também os temas ligados aos ambientes internacionais, onde é muito distante, e podemos ter assuntos vinculados a esses temas. Lembramos que o Sagitário tem a regência de Júpiter, e Júpiter está no signo de Touro, na casa 2, né? Exatamente no momento para o Brasil, né? Horário de Brasília, em que ocorre a alunação. E a casa 2 é uma casa de temas financeiros, né? A parte econômica do país. E aqui não diz respeito ao dinheiro do país, né? Taxas, impostos, principalmente de governo, mas o âmbito da economia no país, então taxa de juros, questões do mercado financeiro mesmo. Então a atenção vem para cá, e o Júpiter está próximo aqui do nodo norte, né? Os nodos se movimentam no sentido retrógrado, então o nodo está se afastando aqui da posição onde está Júpiter, e esses assuntos também vêm para a pauta. Lembramos que no momento da oposição Sol e Lua, o ascendente é Peixes, que também tem a regência de Júpiter, né? Então, os temas financeiros puxados, né, para a questão da economia, eles vêm com alguns assuntos a mais. Como Júpiter é um benéfico, é um grande benéfico, isso pode representar dados econômicos com incremento, né, com acréscimo, com aumento. Então, elevação de alguns indicadores econômicos seria uma possibilidade também.
Não temos uma fase de 15 dias com tensão, porque, como eu falei para vocês, aqui não há um clima de prejuízo, de encontro a tendências desafiadoras. No momento da fase cheia, a Lua está se afastando de uma quadratura a Saturno, então já não é tão potente, né? E está se afastando também de um aspecto de trígono a Marte. Então há uma tendência viva, energética, são signos que têm calor, mas ela não é radical, tem uma tendência mais moldável, mais oscilante, e me parece trazer muito esse tema vinculado aos assuntos econômicos, tá? Agora, gente, no domingo, esse é o único aspecto perfeito que nós vamos ter. E, curiosamente, a Lua não está em graus finais, ela está em 13 de Sagitário ainda, só que ela não terá novos aspectos depois deste momento. O próximo momento importante da Lua vai acontecer só na segunda, quando ela ingressar no signo de Capricórnio. E isso faz com que a gente tenha um momento muito longo do domingo com a Lua fora de curso, que para início não é interessante, porque isso significa dificuldade para se atingir os objetivos. Quando um planeta ficar fora de curso, mas especialmente a Lua, o que a gente observa mais, ela está desconectada do restante da carta, e isso faz com que os empreendimentos, as atividades que se iniciem sobre esse período não levem a lugar nenhum. Você fica girando em torno das mesmas coisas, ela perde a conexão, prejudica o resultado final, tá? Por isso que a gente sempre diz, Lua fora de curso é prejudicial para início de atividade. Porque estamos falando do ramo da astrologia eletiva, tá? Que não é só no sentido previsional, mas no sentido eletivo, que é o sentido de escolha de um momento adequado para se realizar alguma atividade, tá bom? Agora, o dia 5 de junho, gente, tem Vênus ingressando em Leão, mas antes, olha, às 4h31 é quando a Lua ingressa no signo de Capricórnio. E o Capricórnio é um ponto de debilidade para a Lua, é o ponto do exílio. Mas assim que a Lua ingressa em Capricórnio, ela já vai começar a se aproximar de um aspecto harmonioso a Saturno, que é o regente de Capricórnio. Vai tornando toda segunda-feira bem organizada, bem centrada, né? Já não tem aquele clima fervoroso, mas como o Capricórnio é um signo da Terra, todo tipo de atividade que tenha procedimento para se realizar se beneficia muito bem, porque desvia muito pouco. Então tem um perfil já um pouquinho mais centrado, mais produtivo também. E às 10h46 no horário de Brasília, aqui no dia 5 de junho, que nós teremos o ingresso de Vênus no signo de Leão. Eu fiz um vídeo nessa semana do ingresso de Vênus em Leão para cada um dos 12 signos ascendentes. Então, se você não assistiu, pega aqui em cima no card e assista, tá bem interessante. Lógico que é uma abordagem genérica, né, para cada um dos ascendentes, mas você pode ter uma ideia de quais são os temas que ficam ativos, né? Bom, gente, o ingresso de Vênus no signo de Leão dura alguns meses, porque ela vai ficar no movimento retrógrado dentro do signo de Leão. E como Vênus tem essa característica de prazer, satisfação, diversão, do âmbito artístico, do amor, do romance, das artes, de tudo que é legal na vida, né? Quando ela ingressa em Leão, que é o signo do Sol, e é um signo que tem calor, tem ânimo e vivacidade, essa tendência a ficar muito apaixonada, né? Muito energética, mas o Leão é um signo fixo, tende também a um pouquinho de domínio e excesso, né? Principalmente nesse período do movimento retrógrado de Vênus, nós vamos perceber isso, né? Mas assista o vídeo aqui que você vai entender melhor. Eu entrei em bastante detalhes aí dos momentos importantes, né? Uma coisa interessante para Vênus é que durante esse trânsito no signo de Leão, ela não vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, e isso é bem legal, Saturno está em Peixes, né? Então, não temos como ter um aspecto entre um planeta em Leão e Saturno em Peixes, um aspecto maior, né? Isso prejudica menos a condição de Vênus enquanto ela estiver retrógrada. Mas aí toda segunda a gente vai sentindo essa tendência a desejos e tal. Uma coisa que é interessante, porque quando Vênus ingressa em Leão, a Lua está em Capricórnio, então para ritmo diário ela é centrada, é organizada. Mas Vênus acende os desejos, os interesses, ela torna as coisas mais vivas, né? Mesmo que não tenha uma velocidade acelerada, é tudo brilhante ali, né? E depois, gente, às 11h44, a Lua que está em Capricórnio vai chegar a um aspecto de 120 graus com Júpiter aqui no signo de Touro. Para a Lua é bem legal, Júpiter está na exaltação da Lua, né? Mas para Júpiter não é bom, a Lua está na queda de Júpiter. O aspecto é harmonioso, talvez não cause assim grande alteração no ritmo e tudo mais. Mas para os assuntos que dependem de prosperidade, né, assuntos ligados ao âmbito financeiro, aquisições, grandes negócios,
mantenha atenção. Se você já tem alguma coisa agendada, não desmarque, mas mantenha atenção para não exagerar na dose. E assim, se tiver a oportunidade de negociar, negocie, tá? Porque como o Júpiter, o grande benéfico, ele tem o prejuízo aqui onde a Lua está, sozinho ele não cria um campo muito abundante, tá bom? E depois, às 16 horas e 11 minutos, esse aspecto é aquele que eu falei para vocês, que a Lua estava se aproximando de Saturno, né? Saturno tem domicílio aqui em Capricórnio, e ele está em um signo bem sensível. Tem um pequeno triângulo aqui, né? Vocês percebem, formado entre a Lua, Saturno e Júpiter. Vai favorecer um pouquinho de acréscimo criativo para esse dia, né? Vai acontecer bem ali à tarde, pode ser interessante. Ele não é muito veloz, mas eu penso que ele tem uma tendência até realizadora, né? Não é ruim, não, é um aspecto leve, né, de 60 graus, mas ele facilita a acomodação dos temas, ou seja, a segunda-feira é um dia bem interessante, gente, para os assuntos vinculados a dinheiro, a moeda, para a produtividade também, é só não exagerar na dose, tá bom? O dia 6 de junho, gente, vem com uma tendência centrada, mas vocês perceberam que depois do aspecto de Lua a Saturno, com a Lua em Capricórnio, o próximo é só no dia 6, às 18h34, né? Agora, esse tem um perfil bem analítico, né? O Mercúrio está aqui no signo de Touro, a 23/11 de Touro, é um aspecto harmonioso, beneficia bastante a Lua aqui na exaltação dela, e ele cria um favorecimento para procedimentos. Como o Mercúrio ele tem esses temas de papéis, documentos, estudos, o comércio, tem uma tendência organizada. Então, para a organização de dados, informações, de documentos é legal, assuntos burocráticos também se beneficiam bastante. Ele não é assim muito eloquente, né? Então, para a conversa, ele não facilita muito o diálogo, troca assim a dois, de uma maneira assim falante, né? Podemos dizer. Mas em uma abordagem técnica é bem interessante. Ele tem um perfil mais racional, mais lógico, não é tão emocional, tá? Então pode ser interessante para as questões nesse sentido. E aí, depois desse momento, não teremos novos aspectos, e aí a Lua vai ficar fora de curso. Então, desde o aspecto com Mercúrio no dia 6, ela fica fora de curso durante a noite, a madrugada, uma boa parte, né? 5h41 ela ingressa aqui no signo de Aquário e cria uma fluência um pouco melhor. O Aquário ele é um signo do ar que tem calor e isso vai dinamizando o ritmo de uma certa maneira, mas o Aquário tem uma tendência bem lógica, bem mental, né? Não tem aquele perfil emocional, apegado. 8h38 da manhã, né, nós temos esse aspecto entre a Lua e Vênus. Esse já vai alterar um pouquinho a satisfação de uma forma geral. Tanto Vênus aqui está peregrina, ela não tem nenhum poder em Leão, como a Lua aqui em Aquário também, pode deixar um clima difícil para os assuntos ligados à moeda, satisfação, assuntos da beleza, da estética, né? Então é um momento um pouquinho difícil. Ele não é mal-humorado, ele não tem uma tendência agressiva, mas como estamos falando de oposição de signos fixos, pode gerar um pouquinho de desconforto com esse tipo de assunto, tá? Até a satisfação acaba tendo prejuízo. Mas às 13h34, a Lua vai chegar a outro aspecto desafiador agora a Júpiter. E esse, gente, já enfrenta o benéfico aqui, né? Sempre Júpiter nos aspectos com a Lua está beneficiando a Lua aqui, né? Porque ele está no ponto da exaltação da Lua. Mas eu penso assim que no sentido do ritmo, essa quadratura ela emperra bastante, né? Uma quadratura de signos fixos, a Lua está enxergando a exaltação dela, ela tem uma tendência mais a acomodar. Não é um momento interessante para aplicar mudanças. Pode ser mudança de procedimento pequeno, mudar um caminho que você faz, não é muito interessante, evita, tá? Ele pode não seguir o prumo aí, né? Seguir o seu plano e te levar a resultados desagradáveis. Como também, gente, os assuntos ligados à prosperidade, eles tendem a ter prejuízo. Temas relacionados à pacificação das coisas também acabam tendo bastante prejuízo aqui durante toda a quarta-feira, tá? E depois, gente, olha, o próximo movimento é só às 11h11 da noite, né? Esse aqui, ó, já pega uma oposição, esse aqui tem uma tendência um pouquinho mais esquentada. Então, a gente vai sentindo mais esse perfil desafiador do início da noite em diante, porque é quando a Lua já vai estar bem próxima, se aproximando bastante da oposição.
As oposições de Lua com Marte, quadratura de Lua-Marte, esquentam o clima sempre, elas deixam um clima bem tenso. E essa, em particular, tem Marte em Leão, que tem um perfil muito vigoroso, bem energético, com uma tendência muito impositiva. Para a astrologia eleitiva, é um momento total para evitar, hein, gente? Iniciar atividades nesse momento pode levar sempre àquela necessidade de ter que empurrar as coisas, de ter que brigar, de ter que lutar. Não é nada interessante, né? Então evita a noite toda, né? Porque já vai ter a Lua se aproximando bem, tá bom? E aí o próximo dia, quinta-feira, vai ter um único momento no céu, 10h29, importante, que é um trígono entre a Lua e o Sol. E esse trígono ele prejudica bastante o Sol. A Lua está aqui no ponto do exílio, né, do detrimento do Sol. Então, para os assuntos que dependem de alcance de objetivo muito definido, atingir um resultado muito determinado, pode levar um tempinho, ele prejudica um pouco. E como o Sol está em Gêmeos, que é um signo mutável, eu penso que alguns imprevistos podem acontecer. Mas no sentido de ritmo, de humor, a gente pode dizer, ele tem um perfil interessante, ele não é tenso, porque nós estamos falando de um trígono do elemento ar. Então as coisas vão fluindo, assim, não é um dia chato. Só mantenha atenção ao alcance de objetivos, porque às vezes para se chegar onde precisa, tem que dar muitos rodeios ou encontra alguma dificuldade, né, para ir direto, tá? Ele perde um pouco da direção. Depois, gente, só isso, né? Então, perceberam? Olha, desde as 10h29 aqui no dia 8, o próximo é só na sexta, no dia 9, e a 1h24 na madrugada. É esse aspecto que já aparece aqui, ó, essa quadratura exata entre a Lua e Mercúrio. Todos os planetas em touro beneficiam a Lua, e aí o Mercúrio está em touro na exaltação da Lua, facilita para a Lua a acomodação, né? Aquele clima de tô onde quero. Mas, como o Mercúrio se encontra numa quadratura, diálogo, assuntos comerciais podem ter prejuízo. Vai acontecer na madrugada, então tem menos pessoas realizando assuntos nesse sentido. E para estudar também temas mais complexos, né, assuntos que dependem de muita profundidade também, pode ser bastante desafiador, tá? Então mantenha atenção nesse momento. Para fechar negócios comerciais também não é muito satisfatório. E conversas importantes também podem ter prejuízos aqui. 7h14, então a Lua ingressa em Peixes, aí ela fica esse período aqui, ó, desde a 1h24 até as 7h14 fora de curso. Então, essa questão toda para início merece atenção. Entrando em Peixes, ela entra numa tendência mais moldável. O signo de Peixes ele tem uma plasticidade enorme. Mas isso pode ser bom ou não, dependendo do que você estiver fazendo. Porque se você estiver fazendo atividades que você precisa cumprir procedimentos, precisa ir reto, já pode ser bastante desafiador. Ele não tem isso. Agora, as atividades que dependam da abstração, da interpretação, da criatividade ou de mudanças, de adaptação, vão ter bastante facilidade, tá? Então pode ser um momento interessante. 16h02 é o momento em que a Lua chega a um aspecto de 60 graus aqui a Júpiter, né? Aí o Júpiter está em touro, de novo vai facilitar a vida da Lua. E a Lua está no signo da regência de Júpiter, né? A Lua já está bem pertinho aqui de Saturno. Então, de novo, a conexão entre Lua, Saturno e Júpiter. Não tem velocidade, né? Desde que a Lua ingressa em Peixes, vocês não vão conseguir uma velocidade assim acelerada. Mas para os assuntos ligados à interpretação, ao misticismo, à religiosidade, pode ser bom. Agora, gente, uma coisa que é bem interessante desse contato de Lua em Peixes, Júpiter em Touro, é um pouquinho de acomodação. E como o aspecto é harmonioso, eu não penso em preguiça, aquela coisa meio arrastada, né? Mas às vezes buscar por uma acomodação, a gente pode ter facilidade para conseguir conciliar os assuntos, né? E para os temas ligados à prosperidade, aquisições, também pode ser bem interessante. Aqui a gente tem uma tendência que é abundante, mas se fosse um trígono seria bem legal, né? Porque o trígono ele já vai intensificar mais o perfil da abundância aqui, né? Aqui a gente tem o que nós chamamos de uma recepção mútua, que é bem legal, ela é acolhedora, tem uma tendência a atendimento dos interesses, né? De uma maneira geral. 19h15, então, é o momento em que a Lua chega aqui a Saturno. Esse já não é tão satisfatório, assim, no sentido de abundância. Ele vai ter uma perda maior ainda de velocidade. O Saturno em Peixes está bem lento, né? Ele está bem perdido ali no signo de Peixes.
E isso vai dificultando muito a realização de atividades que requeram procedimentos, que têm objetivos definidos. Eu diria para vocês evitarem esse momento para marcar coisas que precisam ser realizadas rapidamente, sabe? Aquilo, vou ali rapidinho e já consigo resolver. Pode ser difícil. Ele tem uma tendência um pouquinho mais preguiçosa, ele não vai muito para uma realização direta, né, para uma realização sólida. Isso pode ser prejudicial também aí para os seus objetivos. E toda vez que a Lua encontra com Saturno, o humor fica um pouquinho alterado, né? Não chega a ser assim alterado no sentido de dor, de sofrimento ou de agressão, mas ele perde um pouquinho do ânimo, né? Então, assim, ele não tem uma tendência viva e energética, então ele pode ir para aquele campo mais preguiçosinho mesmo, sabe? De perda de vontade, perda de ânimo. E o sábado, a gente vai ter um único movimento, que é a quadratura entre a Lua e o Sol, então é a fase minguante da Lua, e aí nós vamos ter numa semana a fase cheia e fase minguante, né? E a fase minguante com a Lua aqui em Peixes e o Sol em Gêmeos é uma minguante mutável, a fase minguante nas fases da Lua, cada fase da Lua tem o seu temperamento e a minguante é fleumática. Bom, então são 7 dias que aí a gente já tem dificuldade para empregar objetivos mais vivos, energéticos. Ela é dada bem a bastante imprevisibilidade, né? Mas é lógico que a gente vai ter depois desse momento a Lua chegando a alguns aspectos particulares que vai melhorando bem nos momentos pontuais, né? Nos horários exatos dos aspectos. Mas se a gente for analisar a semana, a fase minguante ela já é uma semana de difícil assim, vivacidade, ela tem bem menos vivacidade e energia, como a própria condição, a posição pelos signos também prejudica bem. Então, evitem marcar início de atividades, né, ou projetos e assuntos importantes nesse momento. Depois disso, a Lua não tem novos aspectos, e aí nós vamos terminar a semana, então, com a Lua fora de curso. E é isso, gente. Vocês perceberam que essa semana ela tá assim interessante, né? Porque como eu falei para vocês, tem dias que a gente tem muito movimento e dias que a gente tem menos movimento. O trânsito da Lua pelo signo de Peixes vai criar alguns momentos interessantes no aspecto com Júpiter, por exemplo, que é interessante. E temos a fase cheia da Lua e a fase crescente da Lua na mesma semana e o ingresso de Vênus, né? Bom, é isso, mas não deixe de colocar aí nos comentários se essa reflexão ajuda você a se organizar, se traz informações importantes aí para a sua semana e também colocar aí o que você gostaria de ver aqui no canal, quais temas, quais assuntos vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Deixo um abração para vocês, curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos também, torne-se membro. Até a próxima semana, então, até mais.